Agora a gente vai resolver um exercício no qual a gente quer determinar explicitamente uma função sabendo 3 pontos do gráfico dela. Então, eu sei que essa função que está desenhada aqui no gráfico, ela tem a fórmula ax3 mais bx2 mais cx. E conheço 3 desses pontos. Então, com esses 3 pontos, eu quero determinar explicitamente quem são as constantes a, b e c que correspondem a esse gráfico. A gente sabe que a função, então, ela é da forma ax3 mais bx2 mais cx, então os pontos, né, que pertencem ao gráfico dessa função tem que ter a coordenada y igual a ax3 mais bx2 mais cx. Os pontos que a gente conhece do gráfico são os pontos 1, 1, 2, menos 2 e 3, 6. Então, a gente vai fazer o quê, certo? Para esses pontos pertencerem ao gráfico, então a coordenada x e y de cada um deles tem que satisfazer essa equação, que é y igual a x3 mais bx2 mais cx. Então, usando o ponto 1, 1. Nesse ponto, a coordenada x vale 1 e a coordenada y também vale 1. Substituindo esses valores na equação y igual a x3 mais bx2 mais cx, a gente chega que 1 tem que ser igual a vezes 1 ao cubo, mais b vezes 1 ao quadrado, mais c vezes 1. Então, basicamente, 1 tem que ser igual a mais b mais c. Ou seja, a soma de a, de b e de c tem que ser explicitamente 1. Usando o ponto 2 menos 2, a gente tem que, nesse ponto, as coordenadas são x igual a 2 e y igual a menos 2. Substituindo nessa equação, então, y igual a x3 mais bx2 mais cx, o x por 2 e o y por menos 2, a gente fica com menos 2, igual a vezes 2 ao cubo, mais b vezes 2 ao quadrado, mais c vezes 2. Então, menos 2 tem que ser igual a 8a mais 4b mais 2c. Então, 8a mais 4b mais 2c tem que ser menos 2. Por final, a gente tem o ponto 3, 6. Nesse ponto, a coordenada x vale 3 e a coordenada y vale 6. Então, substituindo x por 3 e y por 6 na nossa equação, a gente fica aqui 6, tem que ser a vezes 3 ao cubo, mais b vezes 3 ao quadrado, mais c vezes 3. Então, o 6 tem que ser 27a mais 9b mais 3c. Então, 27a mais 9b mais 3c é igual a 6. Então, a gente chegou aqui em 3 equações lineares diferentes, envolvendo as incógnitas a, b e c, que são os números que a gente tem que determinar para descobrir explicitamente a fórmula da nossa função. Então, a gente chegou no sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas e a gente vai resolver ele para achar esses valores de A, de B e de C. Primeira coisa que a gente tem que fazer é obter a matriz aumentada do nosso sistema linear. Então, a primeira linha da nossa matriz aumentada corresponde aos números que aparecem na primeira equação linear do nosso sistema, no caso, o 1 que está multiplicando o A, o 1 que multiplica o B, o 1 que multiplica o C e o último 1. A segunda linha é composta dos números que aparecem na segunda equação, então o 8, o 4, o 2 e o menos 2. E a terceira linha é composta dos números que aparecem na terceira equação, então 27, 9, 3 e 6. Vamos escalonar, então, essa matriz aumentada do sistema para chegar no sistema mais fácil de resolver. A primeira entrada diferente de zero da primeira linha é esse 1. Então, eu vou anular os números que estão aparecendo abaixo dela na mesma coluna. Então, para eliminar esse 8, o que eu vou fazer é pegar a linha 2 e subtrair 8 vezes a linha 1, que eu vou ficar com 8 menos 8, o 0. E para eliminar esse 27, eu vou pegar a linha 3 e subtrair 27 vezes a linha 1, porque aí eu vou ficar com 27 menos 27, o 0. Então, vamos fazer essas contas, certo? Então, a primeira linha não muda, a gente só está usando ela para mudar as outras. Essa vai ficar 8 menos 8, 0. 4 menos 8, menos 4. 2 menos 8, menos 6. E menos 2 menos 8, menos 10. Então, a última linha vai ficar 27 menos 27, 0. 9 menos 27, menos 18. 3 menos 27, menos 24. E 6 menos 27, menos 21. Ok. Na nossa próxima linha, certo? A primeira entrada diferente de zero é esse menos 4, certo? Que a gente vai tentar usar ele para anular os outros números que estão aparecendo na coluna dele. Só que a gente pode simplificar um pouquinho esses números, porque todos os números que aparecem nessa segunda linha são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir a linha toda por 2, que é o equivalente a multiplicar essa linha por meio, certo? Só para simplificar um pouquinho esses números.
E também vou simplificar, né? Os números que estão aparecendo na linha 3, porque todos eles são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir a linha 3 por menos 3, que é o equivalente a multiplicá-la por menos 1/3. Então, fazendo essas operações, a primeira linha a gente não está mudando ela por enquanto. A segunda, então, vou dividir todos os números por 2, então vai ficar 0, menos 2, menos 3, menos 5. E a terceira eu vou dividir todo mundo por menos 3, então vai ficar 0, menos 18 dividido por menos 3, 6, menos 24 dividido por menos 3, 8, e menos 21 dividido por menos 3, 7. Então, chegamos nessa outra matriz. Agora, a gente está com um número mais simples aqui de trabalhar, que é o menos 2. Então, eu vou usar esse menos 2 para eliminar esse 1 e esse 6 que estão na coluna dele. Para eliminar 1, o que eu vou fazer é multiplicar a primeira linha por 2, porque aí essa entrada vai ficar sendo 2. Quando eu somar ela com esse menos 2, isso vai dar 0. Então, eu vou pegar duas vezes a linha 1 e somar com a linha 2 e substituir aqui na linha 1. Para eu eliminar esse 6 na terceira linha, o que eu vou fazer é somar na linha 3 vezes a linha 2, porque aí eu vou ficar com 6 menos 6, o 0. Então, vamos fazer essas operações. Então, multiplicando a primeira linha toda por 2, eu ficaria com 2, 2, 2, 2. Somando essa linha com a segunda, eu vou ficar com 2 mais 0, 2. 2 menos 2, 0. 2 menos 3, menos 1. E 2 menos 5, menos 3. Segunda linha a gente não está afetando, ela está sendo usada para mexer nas outras. E a terceira linha, então, lembrando, estou somando 3 vezes a segunda. Então, vai ficar 0 mais 0, 0. 6 menos 6, 0. 8 menos 9, menos 1. E 7 menos 15, menos 8. Ok. Então, já chegamos aqui, né? Já anulamos a coluna desse menos 2. Então, vamos passar para a próxima linha. Na terceira linha, a primeira entrada diferente de 0 é esse menos 1. Então, tem que eliminar o resto da coluna dele. Então, para eliminar esse menos 1, basta pegar a linha 1 e subtrair a linha 3, porque eu vou ficar com menos 1 menos menos 1, menos 1 mais 1, 0. E para eliminar esse menos 3, basta subtrair da linha 2 3 vezes a linha 3, porque aí eu vou ficar com menos 3. Menos 3 vezes menos 1, então menos 3 mais 3, 0. Então, aqui eu vou ficar com, lembrando, estou pegando a primeira linha e subtraindo a última. Eu vou ficar com 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Menos 1 menos menos 1, 0. Menos 3 menos menos 8. Então, menos 3 mais 8, 5. A segunda linha vai ficar, então, 0 menos 0, 0. Menos 2 menos 0, menos 2. Menos 3 vezes menos 1. Então, menos 3 mais 3, 0. E menos 5, menos 3 vezes menos 8, então menos 5 mais 24, 19. E a última linha fica inalterada. Então, a gente chegou nessa matriz escalonada. Vamos agora, certo, passá-la de volta para a linguagem de sistemas lineares. Então, na primeira equação, lembrando que as nossas incógnitas são A, B e C, então eu vou ficar na primeira equação com 2 vezes A mais 0 vezes B mais 0 vezes C igual a 5, então 2A igual a 5. Na segunda equação, 0 vezes A menos 2 vezes B mais 0 vezes C igual a 19, então menos 2B igual a 19. E na terceira equação, 0 vezes A mais 0 vezes B menos 1 vezes C igual a menos 8. Então, menos C igual a menos 8. Obtendo explicitamente as incógnitas A, B e C a partir dessas equações, então a gente tem que o A vai ter que ser 5 meios, se eu dividir os dois lados aqui por 2. Dividindo os dois lados aqui por menos 2, o B vai ter que ser menos 19 meios. E multiplicando os dois lados aqui por menos 1, o C vai ter que ser explicitamente 8. Então, o A é 5 meios, o B é menos 19 meios e o C é 8. Lembrando, a gente tinha que a nossa função era da forma ax3 mais bx2 mais c. Agora a gente achou o A, o B e o C, é só substituir esses valores para achar explicitamente a fórmula da função. Então, substituindo A por 5 meios, o B por menos 19 meios e o C por 8, a gente chega que a nossa função tem que ser 5 meios de x3 menos 19 meios de x2 mais 8x.